me conhece, eu sou a Ana, professora de matemática. Venho te fazer um convite maravilhoso. Quer ter aula de matemática de qualidade e de graça? Então se inscreva no meu canal e deixe seu like. Ative o sininho, porque toda vez que eu colocar vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu e-mail. Então não deixe de ativar o sininho, ok? Olá, pessoal! Antes da gente começar a correção, uma explicação super rápida aqui, tá? Vamos ver, a equação, o significado dessa palavra significa igualdade. Equa significa de igual. E a gente representa por esse símbolo aqui, de igualdade, ok? A inequação é o contrário da equação. Ela significa desigualdade, tá? Desigual. E a gente representa por menor, menor ou igual, ou maior, maior ou igual, ok? Então, os símbolos são diferentes e os significados também, ok? Então, vamos lá corrigir a questão 1. A questão 1 é uma inequação, tá? É uma inequação do segundo grau. Por que eu sei que é do segundo grau? Porque o maior expoente, ou seja, o maior número em cima do x é o número 2. Por isso, nós falamos que é uma inequação do segundo grau, tá? E também por causa do símbolo de menor, igual eu já expliquei. A equação tem um símbolo de igual, a inequação tem um símbolo de menor ou maior, menor igual ou maior igual, tá? Como que nós resolvemos inequações do segundo grau? Vai resolver por delta e bhaskara normalmente, tá? Então, primeiro, para mim resolver delta, na fórmula tem b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, eu preciso identificar quem é o a, quem é o b, quem é o c. O a é o primeiro número que fica na frente do x ao quadrado. Como não tem nada, a gente fala que é o número 1. Então, o a é o número que fica na frente do x ao quadrado. Como não tem nada, é o número 1. O b é o número que fica na frente do x sozinho, tá? Que eu falo x elevado a 1. Quando não tem nada em cima, é x elevado a 1. Então, o b é o número que fica na frente do x elevado a 1. E o c é o número que fica sozinho, sem letra nenhuma, tá? Então, esse representa a letra c. Agora, é só aplicar a fórmula. Delta é igual a b ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado. O que é aplicar a fórmula, gente? Você tira a letra e no lugar coloca o número. Isso que é aplicar a fórmula, fazer uma troca, uma substituição. Menos 4 vezes a, tá? Vezes c, que no caso é o número 4. Agora é só fazer continha. Menos 5 ao quadrado quer dizer que é menos 5 vezes menos 5, que é igual a 25. Menos vezes menos mais, 5 vezes 5, 25. Agora, você vai multiplicar isso aqui tudo. Como aqui tudo é positivo, então, menos vezes mais vai ser igual a menos. 4 vezes 1, 4. Então, menos vezes mais é igual a menos. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 25 menos 16, o delta é igual a 9. Acabou? Não. Você tem que ir para a segunda parte da fórmula de Bhaskara, que foi um matemático famoso, que chegou nessa fórmula aqui, que é o complemento dessa, ok? Então, vamos lá. Para mim descobrir o valor de x1 e x2, eu tenho que utilizar essa fórmula aqui, tá? Então, menos b, quem que é o b? Menos 5. Então, atenção, coloque entre parênteses, tá bom? Então, menos, que é da fórmula, e entre parênteses o valor de b, mais raiz de delta, que nós acabamos de encontrar, que é 9, sobre 2 vezes 1. Então, aqui ficou menos vezes menos mais. Aqui, mais raiz de 9 é igual a 3. Por quê? 3 vezes 3 é igual a 9. 5 mais 3 é igual a 8. Dividido por 2, né? Porque 2 vezes 1 é 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. Acabou? Não. Aqui nós encontramos o x, uma linha que nós representamos por esse apóstrofo aqui, tá? Por essa linhazinha aqui. O x, uma linha, é com sinal positivo, observe. Agora, nós vamos fazer esse mesmo procedimento para x, duas linhas, que será com sinal negativo, ok?
Então, o x, duas linhas, a gente repete a operação, porém com sinal negativo, tá? Então, 5 menos 3 é igual a 2, dividido por 2. Então, x, duas linhas, é igual a 1. Para responder qualquer inequação, você tem que construir o gráfico, analisar o gráfico para depois dar o conjunto solução, que é a resposta, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o nosso coeficiente A, ele é positivo ou ele é negativo? Como assim? O número que fica aqui na frente do A, do x ao quadrado, ele é o A. Ele é positivo. Se ele é positivo, a gente fala que a concavidade da parábola, porque quando é inequação de segundo grau é uma parábola. Quando A, então vamos lá, primeiro, quando A, ele é positivo, a concavidade da parábola é para cima, ok? É a primeira coisa que você tem que olhar. Segundo, a inequação, observe que a inequação é menor do que zero. O que é isso? Ele quer a região do gráfico que seja negativo, tá bom? Então, essa parte para vocês é o seguinte, ele quer menor do que zero. Menor do que zero quer dizer que ele quer valores negativos. Se ele quer valor negativos, então no gráfico a região que está negativo é essa parte aqui, ok? Então, o que corresponde à resposta? O que está menor do que 4 e maior do que 1. Então, por isso que nós escrevemos o conjunto solução, chamamos de S, abre as chaves. Então, quer dizer que a resposta, o x, pertence ao conjunto dos números reais, esse tracinho tal que x seja menor do que 4 e maior do que 1, fecha chaves. Essa é a solução, porque é essa que corresponde no gráfico à região negativa, ok? Na questão 2, nós temos a mesma inequação, porém, ele em vez de ser menor do que zero, ele quer maior do que zero. Ou seja, ele quer a parte positiva do plano cartesiano, tá? Então, aqui não precisa repetir a conta, nós podemos utilizar o que nós já fizemos na questão número 1. Então, o coeficiente é 1, A é 1, o B, menos 5, o C é 4. O delta é igual a 9, o x, uma linha é 4, o x, duas linhas é 1. Então, é só repetir as respostas da número 1. Agora, o que vai mudar aqui é no gráfico. Observe que esse gráfico está no plano cartesiano, o eixo horizontal é o x, o eixo vertical é o y, tá? Se eu tenho ponto 1 e 4, então vai começar do 1 terminar no 4. Lembre-se que no plano cartesiano, nesse primeiro quadrante, essa primeira parte aqui, nós temos valores positivos. E nessa segunda parte aqui do quadrante, nós temos valores negativos. Quando ele fala que ele quer valores maior do que zero, quer dizer que ele quer valores positivos. E aonde que no meu gráfico tem valores positivos? Quando é maior do que 4 e quando é menor do que 1. Nesse caso, meus valores vão ser positivos, tá? Mas vamos recapitular aqui. Primeiro, você olha se o A é positivo ou negativo. Nesse caso, o A, que é o primeiro número que vem aqui na frente, é positivo. Então, a concavidade é voltada para... Então, a concavidade é voltada para cima, porque o A é positivo, tá? Como ele quer valores maiores do que zero, ele quer os valores positivos, tá bom? Então, para ser valores positivos, o x tem que ser maior do que 4 ou o x tem que ser menor do que 1. E como é somente maior do que zero, então a bolinha aqui, né, o nosso círculo vai ser aberto. O que significa isso? Significa que não inclui nem o número 1, nem o número 4. Não inclui, tá? Porque ele é maior do que zero. Nunca vai ser igual a 1 ou igual a 4. Então, assim fica o nosso conjunto solução. Na questão número 3, ele pede para resolver uma inequação que é maior do que zero. Então, primeiro, quem são os coeficientes, né? O valor de A, quem é o valor de B, quem é o valor de C.
O A é o primeiro número que vai na frente do x ao quadrado, então é igual a 1. Não está escrito, quando não está escrito, você interpreta que é igual a 1. O B é quem está na frente do x, que é igual a menos 6. O C é igual a 9. Por que eu separei o A, o B e o C? Para poder aplicar a fórmula do delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Quem que é B ao quadrado? Então, vai ser menos 6. Entre parênteses é obrigatório, porque o número é negativo, elevado a 2, menos 4 vezes o A. Quem que é o A? 1. Então, você substitui. Quem é o C? 9. Então, você substitui por 9. Tira a letra C e substitui pelo número 9. Delta, então, é igual a 36, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. 36 menos 36 é igual a 0. Então, o delta é igual a 0. Bhaskara, então, nós vamos utilizar para completar o nosso cálculo, tá? Bhaskara é o matemático que deduziu essa fórmula. A fórmula geral é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Por que mais ou menos? Porque o x, uma linha, vai ser positivo. E o x, duas linhas, vai ser negativo, tá? Então, o b, quanto que vale o b? Menos 6. Só que observa que o negativo está do lado de fora. Por quê? Porque o menos é da fórmula e o menos 6 é do próprio número b. Tem que colocar em parêntese, tá? Para você fazer a multiplicação dos sinais. Mas, porque o x uma linha nós vamos fazer com apenas um sinal, raiz de 0. Só que nós sabemos que raiz de 0 é 0. Por quê? 0 vezes 0 é o próprio 0. E 2 vezes A, que no caso é 1. Então, menos vezes menos, mais 6, mais a raiz de 0 dividido por 2. 6 mais 0, 6, dividido por 2 igual a 3. É óbvio que o x duas linhas também vai ser 3. Por quê? Mais ou menos mais 0 ou menos 0 vai ser o mesmo resultado. Então, para x uma linha e x duas linhas, nós temos o mesmo resultado, ok? Acabou o exercício? Não. Para você responder aí na equação, você precisa fazer um estudo de sinal. O que é isso? É o gráfico, tá? Para a gente fazer esse gráfico, a gente observa. Primeiro, o A é positivo ou o A é negativo? O A, ele é positivo, o que a gente fala que é maior do que 0. Se o A é igual a um número positivo, então a concavidade vai ser... Então, se o A, ele é positivo, a concavidade vai ser voltada para cima, ok? Outro detalhe que você tem que olhar é o seguinte, ele fala que a inequação ela tem que ser maior do que 0. Se é maior do que 0, quer dizer que ele quer todos os valores onde esteja no eixo positivo, ok? Ou seja, se ele é maior do que 0, eu quero aonde está positivo. E aonde que está positivo nesse primeiro eixo? Tanto do lado de fora quanto do lado de dentro da parábola, ok? Porém, quando a gente fala maior, a bolinha é aberta. O que significa isso? É um símbolo para mostrar que não inclui o número 3. Ou seja, são valores maiores do que 3, menores do que 3, mas não é igual a 3. O que a gente pode deduzir, então, que x seja diferente de 3. Como assim? Conjunto solução é qualquer x que pertence aos conjuntos reais, tal que x seja diferente de 3. O que é isso? A solução dessa inequação inclui todos os números menos o número 3, ok? Valores positivos aqui, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço. Não se esqueça de inscrever e deixar seu joinha, ok? Até a próxima!